Onde investir o seu dinheiro com alta rentabilidade e principalmente com segurança? Este é o assunto do nosso Poder RS desta semana, com um convidado muito especial. A gente sempre recebe convidados ilustres aqui no Poder RS, mas hoje a gente está recebendo aqui nos estúdios da Save, no Instituto Caldeira, esse lugar que tem a cara da inovação no Rio Grande do Sul, especialmente em Porto Alegre. A gente está recebendo o CEO da Lifetime, Fernando Catsones. Prazer te receber aqui. Prazer, Leste, prazer estar com você aqui hoje. Vir pro Rio Grande do Sul, estar aqui, poder gravar esse podcast hoje, nesse momento de mercado tão diferente, inclusive, e falar de investimentos vai ser ótimo. Acho que tem Prazer. muito assunto pela frente, mas eu quero começar do início e quero que tu te apresente aqui para nossa audiência. Claro que teu currículo é vasto, é grande, então pode resumir. Fantástico, vou dar uma enxugada no currículo aí, né. Eu sou o fundador e CEO da Lifetime Investimentos. Hoje a Lifetime Investimentos é a principal assessoria de investimentos, do Brasil em termos de qualidade de atendimento. A gente está aqui em Porto Alegre, se completam, completaram 2 anos agora em setembro, né, e a gente cada vez mais está aqui apoiando o público gaúcho e fazendo que esse melhor serviço do Brasil esteja aqui também em loco. A Sou engen Lifetime tem 14 anos e está presente em 9 estados. Lifetime tem 14 anos, presente em 9 estados, 11 escritórios no Brasil, e cada vez crescendo mais, felizmente aí. E o Fernando? O Fernando é engenheiro de formação, nascido, em São Paulo, filho de imigrante, grego, começou a trabalhar muito cedo, aos 14 anos com o pai, 19 anos resolveu montar o próprio negócio, 10 anos depois vendeu esse negócio Que e negócio que era? Calma, tá indo rápido demais. Que negócio era esse? Era no setor automotivo? era no setor automotivo, né, meu pai estava na indústria, né, então tinha indústria de iluminação. Por uma característica, bastante perfil comportamental, a gente muito diferente, não conseguiu trabalhar junto, Hum. e meu pai me empurrou sempre para o empreendedorismo, né. Eu brinco que até hoje eu não tenho uma carteira de trabalho e não pretendo ter, porque o empreendedorismo realmente está na veia desde sempre. E foi estimulado dentro de casa, E na foi família, pelo seu pai. estimulado 100% dentro de Que é casa. algo que a gente precisa mais no Brasil, né, a gente não tem essa cultura que os norte-americanos têm muito, né, aqui em geral a gente foi preparado para passar em concurso público, né, ou para ter uma carteira lá CLT, e falta um pouco dessa cultura do empreendedorismo. Eu acho que além da cultura, que eu acho que vem melhorando muito, né, cada vez com os anos a gente vem desenvolvendo muito isso no Brasil, mas a gente ainda tem um paternalismo muito grande, institucional, ou seja, a nossa CLT, né, Constituição, das Leis Trabalhistas, protegeu muito, o trabalho assalariado e Uhum. fez com que o empreendedorismo ficasse meio de lado durante muitos anos. Com a reforma trabalhista, principalmente, eu acho que a gente evoluiu muito Muito. nessa direção e eu vejo hoje que o empreendedorismo cresce de forma Uhum. importante no Brasil. E tomar risco, que faz parte, né, do empreendedorismo em todas as áreas, ele está sendo visto de uma outra maneira no Brasil também. Sempre digo que nos Estados Unidos, se tu pega um empreendedor que não fracassou, que não fechou uma empresa, que não faliu, ele é visto com maus olhos, né, aquele empreendedor de sucesso que nunca falhou, ele: "Poxa, e a experiência de dar errado, né, de ter feito alguma coisa que não deu certo?". E lá é muito valorizado isso, né, na cultura norte-americana do empreendedorismo, aquele que faliu uma empresa ou que fez, não que isso, claro que as pessoas busquem isso, mas isso é visto como experiência, não como fracasso. Aqui no Brasil, o contrário, né? Se o empreendedor deixar o negócio dele ruir, ele vê, poxa, esse já fracassou uma vez. E daí? Ele tem experiência. Certamente vai ter um caminho diferente. Então, isso é algo que vem mudando, com certeza, mas ainda precisa acelerar. Precisa, acho que precisa acelerar muito. O Brasil, eu sou muito otimista com o Brasil, tá? Depois eu acho que a gente já pode
pode aprofundar nisso, mas eu Claro. acho que o Brasil, ele vem melhorando muito em vários aspectos. E a necessidade do empreendedorismo, né, que está relacionado direto ao investimento, diretamente relacionado ao investimento privado, isso faz com que o país cresça a taxas mais importantes do que de fato a gente ficar numa discussão de crescimento por investimento público que, na minha visão, eu sou muito crítico a isso, eu acho que é uma fatalidade e um erro de matriz econômica importante. Com certeza. Vamos fechar esse parênteses aqui que a gente fez e vamos voltar para a tua trajetória. Então, que empresa era essa no setor automotivo Vamos, e era uma quanto empre tempo que tu ficou nela? Vamos lá, foram 10 anos, era uma empresa de importação e distribuição de pneus ultra high performance. Então eu fiquei, por um tempo, aproveitando um espaço de mercado que as grandes fabricantes de pneus focavam só nas montadoras e não traziam esses pneus ultra high performance, pneus de Porsche, Mercedes, McLaren, etc. No Brasil, quando eu comecei em 1997, se tivesse uma Porsche, estourasse um pneu, você ficava 6 meses, 8 meses com o carro na garagem sem poder andar porque você não tinha reposição. Só tinha fora do país. Só tinha fora do país. E aí, naquele momento, eu comecei a importar, ganhei escala, ganhei volume, o negócio cresceu, houve um movimento importante nisso, parceria com algumas fabricantes grandes, e aí em 2009 eu vendi esse negócio, né. Então fiquei 10 anos naquele negócio como empreendedor, e em 2009 Vendeu por quê? eu vendi primeiro, porque tinha um grupo estrangeiro interessado em entrar no Brasil Uhum. e precisava de um canal já estruturado para entrar. Foram eles que compraram esse canal para entrar nessa Hum. distribuição em função de contratos e já do estabelecimento daquela rede, Uhum. tá. E eu, por outro lado, depois de 12 anos no negócio, o negócio começou em 97, 12 anos depois eu já estava num momento realmente de saída, queria procurar um outro mercado. Sempre me interessei muito pelo mercado financeiro, era cliente de algumas instituições, gostava muito de bolsa, renda variável, etc. Foi o momento que eu tomei realmente a decisão, um negócio, uma venda só acontece quando as 2 partes querem, né, Claro. não tem jeito. E ali a gente encontrou um momento ideal, sempre bem que não foi o preço ideal, né, não pagaram o que eu queria, mas Uhum. pagaram o que foi suficiente, então naquele momento eu saí daquele negócio e caminhei para o mercado E financeiro. aí se capitalizou para criar a Lifetime? Exatamente. Na verdade, eu me capitalizei, né, em função daquela venda, Uhum. mas foi o momento em que, eu ainda não estava preparado para entrar no mercado financeiro. E a frustração como investidor daqueles primeiros 2 anos foi o que me colocaram no mercado financeiro. Explico melhor. Me vi capitalizado, procurei várias instituições financeiras, Uhum. fui fazer um sounding de mercado para entender quais eram as principais instituições financeiras que eu tinha ali. Escolhi uma delas que era a mais completa para mim, que tinha, uma solução, onshore, né, uma solução de investimentos aqui no Brasil, tinha a solução de investimentos fora do Brasil, tinha uma corretora aqui já no Brasil, que eu queria muito acessar, o mercado de renda variável, Uhum. era um mercado, assim, incipiente, então fiz uma seleção e tomei uma decisão, Para vou para investir essa o dinheiro instituição. que tu ganhou do primeiro negócio. Exatamente, Uhum. vou concentrar ali, vou me apoiar naquela instituição financeira. E aí? 6 meses depois, parei para fazer um balanço, estou falando do ano de 2009, depois de um mercado que foi muito difícil em 2008, né, em função da grande crise econômica, financeira, 2009 a gente viu um mercado de bastante recuperação, você deve se Hum. lembrar disso, né, a gente se recuperava, da crise financeira global. E no momento onde a gente viu os mercados se recuperando, os ativos valorizando, etc., eu paro 6 meses depois para fazer um balanço de como é que estavam indo os serviços e a performance dos meus investimentos, e eu tinha descoberto que eu tinha perdido 4,72% do meu patrimônio total em 6 meses. Nossa. Eu falei: "Ué, Além de não ganhar, tinha perdido. tinha perdido". Falei: "Olha, tem alguma coisa errada nisso. Uhum. Ou o mercado financeiro não é isso que eu achei que era, ou eu estou no lugar errado". Tô sendo muito mal assessorado. Parei e fui aprender. Uhum. Tive a oportunidade de conhecer um grande amigo que tinha também passado por um evento de liquidez 10 anos antes nos Estados Unidos, tinha vendido uma rede de distribuição de merenda escolar nos Estados Unidos, tinha se capitalizado muito também e tinha montado uma estrutura que se chamava Single Family Office. Eu Uhum. não sabia exatamente o que que era, mas basicamente era um escritório financeiro para cuidar dos investimentos próprios. Uhum. Me convidou e eu fui para lá conhecer.
Quando eu cheguei lá, achei que eu ia encontrar uma estrutura, extremamente grande, extremamente robusta, né, de investimentos e no final do dia encontrei 4 pessoas. Hum. Ele, o fundador, a secretária, um contador e um trader. Falei: "Opa, espera aí, ele tem todo esse patrimônio e ele gere assim? Uhum. Tem alguma coisa a mais que eu preciso me aprofundar aí". Fiquei mais 6 meses nos Estados Unidos estudando, né, eu sou engenheiro de formação, fiquei estudando programação de robôs na Universidade de Chicago e, ao mesmo tempo, conhecendo o mercado americano. E descobri que no mercado americano tinham 3 grandes diferenciais que não se tinha no Brasil. Primeiro, independência. Lá já existiam as plataformas abertas e permitiam que nessas plataformas abertas você pudesse investir em diferentes casas por um único canal. Como hoje a gente tem aqui visto, é comum a XP, o Uhum. BTG, o Itaú, o Santander, que tem aí o que eles chamam de plataforma aberta de produtos, mas até aquela época, e aí eu estou falando de 2010, a gente não tinha nada disso no Não Brasil, tinha nenhuma. nenhuma aberta. Uhum. Falei: "Olha, tem aí tem aí um caminho interessante, independência". O outro ponto é que desde aquela época já se falava muito lá em transparência. O que que é transparência? Você é investidor, como é que você paga pelos serviços financeiros? Você compra um título lá, um CDB de um determinado banco, você acha que você não está pagando nada por aquilo? Claro que você está. Uhum. Agora, como eu pago? Isso até hoje no Brasil você não tem total transparência. Só que já existia essa discussão em aberto em 2010 lá nos Estados Unidos. Eu falei: "Opa, aqui eu tenho transparência. O Uhum. investidor sabe como ele paga, sabe onde está o spread, sabe onde está a margem, ele tem uma visão muito mais clara de como ele quer ser atendido e como ele quer pagar por aquilo". Uhum. E por fim eu, como eu disse, né, nunca tive uma carteira de trabalho, não pretendo ter, não dava para entrar no mercado financeiro como sendo um funcionário de banco. Eu não ia virar funcionário de banco, eu Uhum. não conectava. E lá eu já tinha um mercado que era um mercado independente. O que que é um mercado independente? São sociedades de profissionais de investimentos trabalhando fora dessas instituições, mas com uma relação de conexão direta com eles. Então eu falei: "Eu tenho um tripé aqui, que é o tripé da independência, transparência e perpetuidade", porque tem sócios cuidando do dinheiro de clientes. Uhum. Se eu levar isso para o Brasil, a gente vai ter um case de sucesso, eu tenho certeza. Vim para cá, com um primeiro momento com o objetivo de montar um multifamily office, ou seja, ia começar com os investimentos pessoais e amigos e E família, agregando outros. e agregando outros, e depois ia seguir por um caminho de crescimento natural. Todavia, a XP estava naquele momento abrindo a plataforma deles. 2010, 2011, a XP começou a mudar o mercado de investimentos nacional com a criação do shopping center financeiro, né. E aí por uma super, Começou aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, né. começou aqui no Rio Grande do Sul, Ah. aqui no Rio Grande do Sul. E por uma coincidência enorme, eu voei ao lado de um dos fundadores da XP e que me contou essa história. "A Hum. gente está mudando o mercado, a gente vai criar um shopping center financeiro", me mostrou um folderzinho, tinha lá um carrinho de supermercado cheio de instituições financeiras e de produtos financeiros. Eu falei: "Pô, tem aí um caminho que vai me economizar muitos Sim, que eles anos". estão criando a plataforma que A é plataforma aberta, né, Uhum. algo que eu teria, teoricamente, que fazer sinteticamente Uhum. com várias casas diferentes, etcétera. Eu falei: "Não, não, tem um caminho aqui". Me associei à XP naquela época e montei a Lifetime como escritório da XP. E aí sozinho, sem sócio? Nesse momento, até esse momento eu estava sozinho. Nesse momento eu preciso começar a crescer o negócio, eu convido para serem meus sócios 2 pessoas que já atuavam no mercado financeiro, que já tentavam me conquistar como cliente, Uhum. mas até então não tinham conseguido, mas já estava conversando com eles há mais de um ano e meio, nesse processo de "se torna nosso cliente", eu: "Não, não, espera um pouquinho", "se Uhum. torna nosso cliente", "não, não, espera um pouquinho". E aí no momento que eu precisei iniciar com o time, aquelas foram as 2 pessoas que mais me trouxeram a segurança de resiliência e ao mesmo tempo confiabilidade. Começamos em 3 a Lifetime em 2011, né, e viemos crescendo aí nesse segmento de mercado private, inicialmente vinculados à XP. Em 2016 montamos o nosso family office, 2017 a nossa estrutura de corporate, aí viemos construindo e ampliando toda a gama de serviços e soluções da Lifetime. Na tua opinião,
um pouco suspeita, né, mas de cliente também, por que que tu, a partir de uma dor, em geral é assim que nascem os grandes negócios, tu não estava sendo atendido pelo mercado, né, para colocar o teu investimento e ele ser rentável, então tu não encontrou uma solução de mercado e tu criou uma nova. Esse sucesso da Lifetime, depois a gente pode falar um pouco dos números, ele se deve a quê? O que que não existia no mercado que vocês oferecem? Perfeito. Eh, não existia, e eu vou colocar até de uma forma um pouco diferente hoje ainda, não existe, tá. Uhum, Te desafio aqui a relacionar 2 ou 3 entidades que tenham seus fundadores pessoas que não foram do mercado financeiro. Seja um diretor de banco, é seja verdade. a maioria delas vem dessa escola tradicional Uhum, de instituição financeira. Qual a diferença? É a mesma diferença em que fez com que todas essas novas casas disruptivas, como Uber, como Airbnb, que vieram, em busca de uma solução para o cliente e depois cresceram. uhum, Todas essas casas de investimentos tradicionais, elas primeiro pensam: "Eu preciso gerar um produto para vender para os meus clientes". Então eu olho o que está acontecendo no país, olho o cenário macroeconômico, monto um produto e vou lá vender para o cliente. A Lifetime, por essa essência diferente, ou seja, eu sou cliente número um da Lifetime. uhum. Se um produto não servir para mim, teoricamente não vai servir para os nossos clientes. Então, quando a gente monta uma estrutura, onde a primeira decisão é o que o nosso cliente precisa, e aí depois disso eu vou pensar num produto, eu estou invertendo a lógica da solução financeira. Por quê? Porque esse produto que vai ser gerado aqui pode não ser o produto mais rentável, mas é o produto que atende meu cliente. Claro, ele é totalmente personalizado então. Não é a personalização só. Você tem razão em perguntar se ele é totalmente personalizado. Ele não é totalmente personalizado, porque senão eu não consigo, encontrar escala. Uhum. Mas eu Mas a tenho partir N dos produ isso, investidores. a partir dos produtos, tu entende o meu perfil, por exemplo, se eu sou mais conservador, se eu topo, né, ter mais risco, aonde eu quero chegar, qual é o meu patrimônio, e aí oferece dentro da tua cartela de produtos, compõe algo específico para cada um. É Exatamente, é isso? isso mesmo. A solução fica personalizada, Isso. embora os produtos não sejam tão personalizados assim. Claro. Então tem uma série de produtos que não vão chegar até você, porque não tem teu perfil, Hum. mas tem uma série de outros produtos que o banker que cuida da sua conta vai lembrar num primeiro momento do Orestes, porque o Orestes se conecta com aquele produto pelo horizonte de vida dele, Uhum, pelo que ele pensa, junto com a família, o que uhum, ele pensa de sucessão, o que ele pensa de legado. uhum. Então é muito mais uma solução por conhecer o cliente Orestes do que de fato a criação de um produto. Que é muito mais difícil de fazer, e é por isso que as outras empresas não fazem. Dá muito mais trabalho. Dá muito mais trabalho. E qual foi o nosso principal foco, né, pra conseguir construir um trabalho desse? Porque eu também não posso construir uma empresa, se eu não consigo dar, crescimento ou escala para ela, né. Uhum. Foi no foco de clientes. Como a gente focou no segmento private e a gente focou no relacionamento interpessoal, ou seja, na conexão no olho, tá, a gente se concentrou em 3 nichos de mercado. Primeiro, o empresário. Segundo, o C-level de grandes organizações. Terceiro, o profissional liberal muito bem-sucedido, médico, advogado, engenheiro, etc. Que tem um patrimônio a partir de quanto? Hoje, dentro da assessoria private, R$ 1 milhão, dentro do family office, R$ 15 milhões. Uhum. Tá? Então, assim, eu tenho duas segmentações Passa por claras, essas 2 passa por essas linhas de duas corte. linhas de corte e linhas de negócio. E aliás, as empresas familiares, 90% das empresas no Brasil são familiares. É Pois um é. dado impressionante, né. E 70% delas não passam para a segunda geração. Esses dados eu vi aqui no Instagram, tá, da Lifetime, né, então tem lá tem um conteúdo muito bom, e eu vi, né, uma consultora de vocês falando isso. É fundamental, né, acompanhar essas empresas familiares no país. É essencial. E toda empresa familiar, ela normalmente ela tem uma demanda, de dia a dia muito pesada, né, para Uhum. os seus sócios, fundadores, etcétera. E por isso é
tão importante esse acompanhamento, essa visão mais estratégica e esse olhar diferenciado para o investimento, porque sim, tem tudo a ver com a perenidade da empresa. Deixa eu interromper agora um pouquinho a nossa conversa aqui com o Fernando da Lifetime, CEO da Lifetime, para vender o meu peixe também, né? Então, deixa eu mostrar os nossos apoiadores e patrocinadores aqui do podcast Poder RS, que é gravado no estúdio aqui no Instituto Caldeira, no 4º Distrito, em Porto Alegre. Pode rodar. A reconstrução do Rio Grande passa pela união dos municípios. O consórcio dos municípios da região metropolitana de Porto Alegre apoia a reconstrução das cidades e a retomada da vida de milhões de gaúchos, estimulando investimentos em educação, saúde, desenvolvimento econômico e infraestrutura de prevenção contra eventos climáticos extremos. Grampal reconstruindo cidades, retomando vidas. Em um mercado cada vez mais ameaçado pela falsificação, adulteração e contrabando, a BBD, Associação Brasileira de Bebidas Destiladas, atua na linha de frente para proteger consumidores e garantir a legalidade do setor, com ações de fiscalização em parceria com autoridades, governos, campanhas de conscientização e apoio a políticas públicas rigorosas. A entidade combate práticas criminosas que colocam vidas em risco e prejudicam a economia. O compromisso da BBD é claro: assegurar que cada garrafa chegue ao consumidor com procedência, qualidade e segurança comprovadas. Olha só, pessoal, o ABRS alerta: cuidado com os golpistas que se passam por advogados. Jamais realize qualquer tipo de pagamento ao ser contatado sobre o seu processo judicial antes de falar pessoalmente com o seu advogado ou advogada. Se você foi vítima de golpe, registre imediatamente um boletim de ocorrência na polícia. Acesse o site da OAB, é oabrs.org.br, e as redes sociais pelo @OABRS para saber como se prevenir. Muitas vezes, eu costumo dizer, não, pode me corrigir se eu estiver errado, muitas vezes um bom investimento feito, né, do patrimônio ou dos recursos mesmo da empresa, ele é muito mais importante, deixa muito mais dinheiro do que aquele lucro mensal que a empresa trabalha, né, vende, contrata, faz uma série de coisas e às vezes lá na última linha fica 2, 3, 4, 5%, né? Quando o resultado é muito bom, 10%. Um bom investimento pode deixar mais do que isso. Sem dúvida. Existem aí duas, eu gosto de usar duas analogias, né? A primeira coisa é, investidor, você vai ter o seu investimento como uma grande segurança psicológica para toda a tua estrutura de vida. Uhum. Então, assim, um bom investimento, ele dá tanto conforto para boas ou ruins decisões lá na sua empresa, porque eles te dão suporte psicológico para isso, né? Claro. Por exemplo, né, um investidor que arrisca demais nos seus investimentos não tem a tranquilidade necessária para tocar o seu negócio. Uhum. Por outro lado, existe sempre o conforto de quando eu tenho uma carteira de investimento saudável na minha pessoa física, em momentos de crise, isso vai me apoiar psicologicamente e também comercialmente no desenrolar dessa situação de momento difícil empresarial. Então, assim, não dá para distinguir o patrimônio de uma forma segregada Uhum. na pessoa física e na pessoa jurídica do empresário. Obviamente, operacionalmente, é obrigatório que esteja tudo muito bem segregado, mas a cabeça do empresário é uma só. É o mesmo Com empresário que certeza. acorda, que dorme e que toca a empresa. Esse é o maior benefício, né? Segurança psicológica, né? Para poder Perfeito. trabalhar, para poder empreender. Eu quero saber se a Lifetime cuida bem, né, dos seus recursos. Então, eu queria que tu falasse um pouco dessa evolução da carteira de vocês, que é impressionante. Fantástico. A Lifetime é uma empresa que vem crescendo muito nos últimos anos, né? Em 2020, em setembro de 2020, nós nos tornamos uma investida do Banco BTG Pactual.
O Banco BTG Pactual é um investidor nosso. Hoje o BTG Pactual é o segundo maior banco privado do Brasil, tá? Uhum. Só ficando atrás do Banco Itaú, e acho que por pouco tempo. Mas, toda essa solidez e estrutura nos fez crescer 5 vezes nos últimos 5 anos, tá. Então 5 vezes nos últimos 5 anos. 5 vezes nos últimos 5 anos. Hoje, a Lifetime tem sob, a gestão e custódia mais do que 25 bilhões de reais em ativos, Deve fechar tá. o ano em quanto? 28, 29, tá. É um crescimento, bastante importante para o segmento, especialmente num momento onde o segmento ele está andando de lado, vamos dizer assim, Uhum. né, com a taxa de juros extremamente alta, as migrações, os movimentos financeiros, eles estão, em velocidade menor, mas mesmo assim a gente tem crescido muito, muito acima da média. E a projeção para 2028, ela é mais impressionante, vocês querem bater a marca de 100 bilhões em carteira? Exatamente, esse é nosso objetivo, Mesmo com esse cenário, Fernando, né, de instabilidade política, de juro alto aqui no Brasil, qual é o milagre? Qual é o segredo? Vamos lá. O segredo é, de fato, levar um serviço muito diferenciado, levar uma proximidade muito grande e entregar valor para esse cliente, Uhum. né. Uma solução simples, em qualquer lugar você pode ter, mas uma solução que vai atender todas as suas demandas, eu tenho certeza que você precisa de uma casa muito estruturada, completa, com, como no nosso caso, mais de 300 profissionais de investimento, que fala, uma linguagem, regionalizada, Uhum. que tem, um direcionamento pelo objetivo do cliente e não só pelo resultado final. Isso nos faz crescer em qualquer mercado. A despeito disso, eu estou muito otimista com o Brasil. Uhum. Não sei se é um tema para hoje ou não, mas eu acho que a gente aí tem Eu quero saber por que que tu tá otimista com o Brasil? Vamos lá, estou muito otimista com o Brasil, tá. O Brasil, ele vem nos últimos 10 anos, principalmente, construindo, uma estrutura institucional muito melhor do que era antes. Não Que estou dizendo inclusive está mais protegida, ante a estabilidade política que a gente vive. E que é ex normal em vários países, né, às vezes a gente acha, né, estabilidade política é nossa, aqui no Brasil todo mundo está vivendo essa estabilidade política, mas as reformas estruturantes que foram feitas, a independência do Banco Central, deixam a economia mais protegida? perfeito, é exatamente isso. Não deixa necessariamente a economia mais protegida, mas ela eu costumo dizer, o Brasil aprendeu a se proteger de si mesmo. Eu vou A lembrar, regra do jogo está clara. tá melhor do que era antes, tá mais clara do que era antes. Sim. É sempre difícil você cravar na pedra o Brasil Uhum. como algo certo, mas veja, 2016 a gente teve lá teto dos gastos. Já nos colocou, um nível de consciência e de certeza maior. 2017, reforma trabalhista. 2019, reforma da previdência. Uhum. 21, autonomia do Banco Central. 23, reforma tributária. Agora a gente começa já a falar de reforma administrativa. Uhum. Então, Mesmo um governo que gosta de investir muito, né, que o setor público e aposta nisso, que o crescimento do país vem através de recursos públicos, ele não abandona o teto de gastos, ele muda de nome, né, o arcabouço fiscal. Então respeita uma certa herança. exatamente. Então ele não consegue mais Uhum, mudar os rumos do país, como eu digo, com uma canetada. uhum, As instituições estão mais fortes, então as instituições estão mais autônomas. E aí quando você pega instituições mais fortes, instituições autônomas, você tem, como aconteceu aí há alguns dias, a MP 1303 sendo derrubada no Congresso. Por quê? Porque não houve, articulação necessária e uma MP que foi elaborada pelo governo simplesmente caiu e uhum. não trouxe aí um aumento de carga tributária. Então, a gente tem visto aí, muitos debates, né, "Pô, não, o Supremo está se metendo numa questão que é uma questão de legislativo, é uma questão de governo", mas na verdade isso só demonstra instituições fortes, cada uma fazendo seu papel. Uhum. Olha o Banco Central, o exemplo de gestão que a gente está tendo.
todo mundo estava morrendo de medo, segundo o presidente independente, o Galípolo, etc. Pô, está seguindo a cartilha de forma perfeita. E isso faz com que instituições independentes deixem o Brasil à prova de grandes erros. Interessante, aí isso te permite projetar então, né, chegar lá em 2028 com mais de 100 bilhões de reais em carteira. A Union Destilaria, empresa fundada em 1948 na Serra Gaúcha e que atua há mais de 50 anos na atividade de destilação de uísque, está aberta à visitação no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Agende a sua visita. Você vai se surpreender com a estrutura e beleza do lugar. Terá a oportunidade de conhecer o processo, a grandeza e a singularidade dos destilados de cobre, o segredo dos barris e o efeito do tempo para o envelhecimento do destilado. É uma experiência única no Brasil e que desperta os sentidos e que revela a essência e personalidade do whisky Union Distillery. Os uísques da Union traduzem a personalidade da destilaria, com propostas que vão do blended whisky ao puro malte whisky mais envelhecido da destilaria, com 20 anos, cada produto é elaborado para oferecer uma experiência sensorial exclusiva, produzidos com cuidado e o rigor que garantem a qualidade e autenticidade da marca Union. Adquira através do site www.uniondistillery.com.br. Gin Rocks, o gin nacional mais vendido do Brasil, um clássico que ganhou espaço nos bares, nas festas e nos encontros entre amigos. Com 6 variedades diferentes, ele une especiarias e sabor na medida certa para celebrar qualquer momento. Escolha seu sabor favorito e descubra por que cada dose é um mundo a ser explorado. Gin Rocks. A Vinhos do Mundo tem mais de 1000 rótulos para você escolher os vinhos e espumantes que mais te deixam feliz. A seleção do winemaker Leocir Vanazzi reúne o produto dos 12 principais países produtores de vinhos do mundo. Passe em um dos 3 castelinhos laranja da Vinhos do Mundo em Porto Alegre, na Alameda Lípio César, 203, na Cristóvão Colombo, 1493, ou na Getúlio Vargas, 1135. E lembre-se, se beber, não dirija. Pessoal, cuidado com o vinho bom demais para ser verdade. Aprenda a reconhecer vinhos com origem garantida e fuja das falsificações e dos contrabandos. Acesse o Instagram, @vinhos.do.mundo e descubra vinhos com história de verdade. Chavin, restaurante de comida peruana que traz novos sabores para Porto Alegre. Fica ali na rua Anita Garibaldi, 1680, no bairro Boa Vista, em Porto Alegre. Chavin, que é o melhor restaurante peruano da capital. Já quase estamos chegando aqui no final do Poder RS. Eu vou ter que mudar esse negócio de 30 minutos, acho que tá muito pouco, viu, Fernando? Mas tu também tem uma série de compromissos. Te agradeço, né? O único podcast que tu tá atendendo aqui em Porto Alegre é o Poder RS. Então eu quero tratar de 2 temas ainda. Essa vinda de vocês para o Rio Grande do Sul, que é recente, né? 2 anos, mas um evento, vocês acabaram atraindo a atenção do governador, que é muito seletivo nos eventos que ele vai, e vocês fizeram um evento com a presença do governador Eduardo Leite. Queria que tu falasse um pouquinho, mas antes de falar, deixa eu mostrar aqui, porque eu tenho mais. Eu acompanhei esse evento, tem a palavra do governador, também tem imagens do evento. Pode rodar. E constituímos a agência, a Invest RS. A Invest RS é essa agência de promoção comercial e de investimentos no Estado, que reúne uma equipe técnica de altíssimo nível para poder prospectar investimentos e também promover comercialmente as nossas empresas, os nossos produtos em outros locais. O histórico que nós observamos no Rio Grande do Sul, o Jornal do Comércio aqui faz um levantamento anuário dos investimentos no Estado que são anunciados, bastante bem feito.
dava conta de algo em torno de 20 a 30 bilhões que o Estado tinha de anúncios de investimentos por ano. A gente já tinha conseguido trazer isso para um patamar de 70 bilhões de reais de anúncios de investimentos por ano. E o ano passado foi o ano de maior volume de investimentos anunciados no Estado, são 100 bilhões de reais de investimentos anunciados. E você tem uma grande planta de celulose, que é o maior investimento privado já anunciado no Estado, na sua história, que é a CMPC, uma nova planta de celulose, são 26 bilhões de reais ali. Você tem uma indústria de aeronaves, que é a Aeromote, né, com fabricação de aviões aqui no Rio Grande do Sul, que começa a construção da sua planta em Guaíba. Data centers que serão instalados, uma grande cidade de data centers, entre outros investimentos, né, da GM, da Coca-Cola, enfim, anunciados no Estado no ano passado. Bom, pessoal, a gente viu aí um pouco de como é que foi esse evento com o governador. Eu queria que tu comentasse agora, né? Foi difícil colocar na agenda do governador? Bom, o governador é super requisitado, né? Então, assim, é sempre uma agenda complexa. Mas, pô, agradecimento até direto aí, foi um prazer estar com ele. Ele é, enfim, super eloquente aí e traz muito o posicionamento do Rio Grande do Sul para o Brasil. E Evento no Now, Live Space, aqui no Quarto Distrito de Porto Alegre. O Quarto Distrito é quase como se fosse uma outra cidade, tá? É a cidade da inovação aqui na nossa capital gaúcha. fantástico, fantástico. E é a disponibilidade por essa para uma conversa, né, que hoje é muito difícil você falar de economia sem falar de política, então é um bate-papo aí que eu acho que enriqueceu em ambas as frentes, em termos de conteúdo, de direcionamento, até para apoiar nossos clientes e investidores a ter um direcionamento melhor. Deu mais segurança, né? Porque mostrou as reformas que foram feitas aqui no estado do Rio Grande do Sul e também os investimentos previstos, especialmente em infraestrutura e também na saúde, na educação. Isso traz aquela segurança de ambiente para os investidores. Bom, eu quero que tu fale um pouquinho sobre o papel estratégico do Rio Grande do Sul no contexto da Lifetime. Bom, o Rio Grande do Sul é um estado muito especial para a gente, né? Primeiro, quando você olha os números do Rio Grande do Sul, né, você tem um desemprego menor que a média Brasil. Você tem um crescimento maior que a média Brasil. Você tem um nível de exportação maior que a média Brasil. Então, assim, o Rio Grande do Sul, de fato, Nível educacional, um nível educacional bom. muito melhor do que a média Brasil. Então, assim, o Rio Grande do Sul é um estado muito especial. E como estado muito especial, a gente diz que a Lifetime tem que apoiar o crescimento destes estados. E como é que a Lifetime apoia o crescimento desses estados? Estando lá, lado a lado com o investidor, para ajudá-lo a melhor tomar decisões. É esse o nosso papel. É orientar e, ao mesmo tempo, disponibilizar, dar acesso e dar os caminhos todos construídos, né, para esse grupo seleto de investidores que são nossos clientes, a acelerar nesse mercado hoje que Brasil, como eu disse antes, eu sou otimista, mas o Brasil é sempre Brasil, né? Sempre tem todos os seus desafios e a gente quer apoiar da melhor forma possível. Fernando Catsones, CEO da Lifetime, eu comecei dando uma manchete dizendo que a gente ia ensinar como os nossos telespectadores aqui, né, os nossos ouvintes no Spotify também, mas tem imagens, como que eles podem investir, como que eles devem investir o seu dinheiro para ter uma alta rentabilidade, mas com segurança. Então, quero usar o consultor agora aqui, o Fernando, para dar umas dicas para quem está nos assistindo. Tem que comprar ouro, tem que investir em dólar, investir em poupança. O que tem que fazer? Qual é o manual aí de 3, 4, 5 passos, Fernando? Bom, vamos lá. Missão difícil essa, né, Orestes? Não é simples, não é simples. Não é simples. Mas assim, eu vou tentar ser um pouco mais didático aqui em termos patrimoniais e depois eu vou falar de investimento. Primeira coisa, né? Investidor, sempre divida seus recursos, seu patrimônio. E normalmente eu quando estou com o investidor, eu faço uma pizza e divido essa pizza em 3 pedaços. 3 pedaços. 3 pedaços. Quais são eles? Primeiro pedaço, mercado imobiliário, 1/3. Imóveis. Imóveis. Segundo pedaço. Ainda é muito válido.
Muito válido. No Brasil inteiro, inclusive. No né? mundo Não inteiro. se perde dinheiro. No mundo inteiro. No Certo. mundo inteiro. Não, Sim. até pode se perder dinheiro, tá? Mas Mas não a médio e longo prazo. não, médio e longo prazo. Segundo pedaço dessa pizza, investimentos líquidos, financeiro, tem que ter liquidez, tá? E o terceiro é aonde você tem sua renda. Normalmente, para o empresário, essa parte do capital dele está no equity da empresa dele, Uhum. tá? Se é o C-Level, que é o outro segundo meu público, está em opções de ações da empresa onde ele tem o dia a dia dele. Uhum. Se é o profissional liberal, está na carteira de clientes dele. Então, assim, eu dividi essa pizza em 3. O que vai acontecer com o tempo? Primeiro, eu vou dar um exemplo, senão a gente vai estender demais, mas esse exemplo já vai dar para entender. Se você pegar mercado imobiliário, por exemplo, e mercado financeiro, eles são contracíclicos. Ou seja, quando a taxa de juros está alta, eu ganho muito dinheiro com a minha aplicação financeira, mas normalmente não se vende imóvel porque o crédito imobiliário está muito caro, o mercado imobiliário está em baixa. Uhum. Ou seja, eu estou ganhando dinheiro com o meu mercado financeiro lá, com meus investimentos líquidos, no mercado em alta, esse pedaço da minha pizza está aumentando na relação do meu patrimônio. Eu tiro um pedacinho desse dinheiro e compro mais imóvel. Quando se inverte esse O ciclo... momento que a gente está vivendo agora. Um pedacinho do momento que a gente está vivendo agora. Quando esse círculo se inverte, que o mercado imobiliário está muito forte, normalmente a taxa de juros está bastante baixa. Aí é hora de Então, vender. é hora de vender um pouquinho de imóvel para comprar recursos financeiros. Baita dica. Tá? Então, isso é uma dinâmica simples, Uhum. mas é uma dinâmica que funciona bastante para patrimônio. Tá? Quando a gente olha já só a parte da pizza liquidez, aí você precisa de uma diversificação ainda maior, tá? Para quê? Para ter mais proteção. O investimento líquido, ele oscila muito mais, você vê preço a todo dia, né? O teu imóvel, ninguém está passando lá todo dia na porta e colocando uma placa para dizer quanto vale o vizinho e relativamente quanto vale o seu. Mas o investimento financeiro, sim, você tem praticamente a todo segundo o preço dado por alguém de quanto vale aquilo. Então você precisa diversificar melhor. E diversificar significa ter uma parte do seu patrimônio aqui no Brasil, ter um pedacinho em moeda lá fora. Ter ativos reais e ter ativos atrelados à inflação, ter ativos atrelados à taxa de juro pré-fixada, ter ativo atrelado à taxa de juro pós-fixada, ter ativos atrelados à renda variável, que no final do dia são empresas que estão gerando lucro, que estão crescendo com inflação ou sem inflação. Então, assim, um patrimônio diversificado é o que faz toda a diferença na rentabilidade de longo prazo. Por isso que é importante ter uma assessoria de uma empresa como a Lifetime. Por isso que é essencial ter uma assessoria. Fernando Katsonis, obrigado pela tua presença aqui no Poder RS, tá? E pelo teu investimento aqui no Rio Grande do Sul, né? Não só em Porto Alegre, na Serra também, e certamente vai crescer muito aqui no nosso estado. Seja sempre bem-vindo aqui ao 4º Distrito, ao Instituto Caldeira e também a Porto Alegre, ao Rio Grande do Sul. Obrigado. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês, estamos super à disposição para apoiá-los e cada vez mais investindo aí com vocês no Rio Grande do Sul. Obrigado. Obrigado. Antes de encerrar o programa de hoje, deixa eu chamar uma matéria aqui sobre a 4ª Olifeira que foi realizada em Guaíba. O conteúdo exclusivo já foi disponibilizado nas minhas redes sociais e do programa Poder RS. Os endereços no Instagram são @orestesdeandradejr e @podcastpoderrs. Olha lá, mas agora uma matéria com o resumo de como foi a 4ª Olifeira de Guaíba. Pode rodar. Melhor jeito para ir para Olifeira em Guaíba é de catamarã. Já comprei aqui a passagem, R$16,90, 15 minutos aqui do Shopping Pontal até a entrada do catamarã, e a feira é logo ali na beira do Guaíba, só que do lado de lá, no município de Guaíba. Vou mostrar tudo para vocês daqui a pouquinho. 15 minutos depois, chegamos aqui no terminal hidroviário de Guaíba e já estamos na 4ª Olifeira. Vamos lá? Cinco horas da tarde desse domingão, eu vou trazer 2 depoimentos que representam muito a opinião dos expositores aqui de azeite de oliva extra virgem na 4ª Olifeira de Guaíba. Um sucesso total. A maioria dos expositores não tem nem produto mais para comercializar. Ou seja, foi uma baita feira com resultado concreto para quem esteve aqui.
Foi a Olifeira para vocês? Foi muito boa, a gente mal conseguiu parar quieta aqui, já estamos acabando com os nossos produtos, então foi muito boa a feira. Tá bom. Como é que tá sendo a feira? Está sendo incrível. Tá quase sem perfeito. produtos, tô vendo. Eu tenho apenas somente chocolate agora e a limão bergamota para venda. Obrigado. Eu que agradeço. Bom, essa matéria foi considerada um extra aqui no nosso programa desta semana. Não deixa de curtir, de dar o seu like, de compartilhar o novo podcast Poder RS com seus amigos e conhecidos. Vocês ajudam a levar a nossa mensagem independente, livre e crítica mais para frente para outras pessoas. Tenham todos uma grande semana e até o próximo programa.